Olá, hoje é segunda-feira, a semana está começando, muito animada, né? Com a expectativa da exibição do vídeo da reunião que já vazou inteira, imagina com 30 membros do Conselho do Governo, que o Moro indicou como uma das fontes de provas das afirmações que fez, das denúncias, das acusações que fez contra o presidente Jair Bolsonaro, o que o levou a pedir a demissão depois do afastamento do Maurício Valeixo, que está depondo agora lá em Brasília. Mas vamos falar disso depois. Antes eu vou mandar um abraço para o colega Milton Figueiredo, lá de Campina Grande, e falar de outro assunto. Eu quero falar aqui de um grande tumulto que está havendo aí, de uma grande, péssima repercussão de uma campanha publicitária da Secretaria Especial de Comunicação Social, a SECOM, da Presidência da República, nas redes sociais, que entrou no ar neste sábado, com uma paródia de uma frase de péssima lembrança. Arbeit macht frei, né? O trabalho liberta. Uma frase que estava fundida em chumbo, em bronze, né, aliás, na porta do campo de concentração de Auschwitz, em que muitos judeus morreram. Né? Pois é, o judeu, imagina só, o judeu Fábio Weingarten saiu com essa campanha, né, numa propaganda do governo Bolsonaro com o tema coronavírus. Agora, na verdade, o lema é o seguinte, o trabalho, a união e a verdade libertarão o Brasil. Eu acho que seria um pouco forçar a barra dizer que isso foi inspirado no Arbeit macht frei, né? Porque, digamos que seja uma paródia meio mais distante do que aquela do Ricardo Alvim, que leu o discurso literal do Joseph Goebbels e por isso foi demitido da Secretaria de Cultura. Mas eu tenho críticas muito mais fortes a fazer. Primeiro, o governo não está ajudando em nada o combate ao contágio pelo novo coronavírus. Nada. O Ministério da Saúde não está fazendo nada desde que o Mandetta foi demitido e foi substituído aí pelo chofé de vampiro, Nelson Teich. O Bolsonaro foi citado pela revista The Lancet, uma revista respeitadíssima, uma revista britânica respeitadíssima na área médica, como o maior atrapalhador, né, do combate à Covid-19 no Brasil. Os vizinhos latino-americanos já estão fechando fronteiras do Brasil para evitar que o contágio no Brasil atinja os seus territórios. Até o Chile, que não faz fronteira com o Brasil, está fazendo isso. Eu fico imaginando quando vier o pânico econômico depois da passagem aí do coronavírus, né? E como é que vai ser com o resto do mundo, o Brasil considerado um país contaminado. Estou esperando para ver. Agora, o que eu acho um cinismo absurdo desse senhor Fábio Weingarten, não é que eu acho que seria cinismo absoluto ele como judeu ser nazista. Há outros judeus nazistas por aí, mas já seria uma coisa ruim. Mas a questão toda não é essa. Eu tenho falado aqui, primeiro, que o governo federal tem que participar do combate ao micróbio. Não é o micróbio, desculpe, ao vírus, ao micro-organismo. Olha, a campanha do Bolsonaro e aquele recuo do Dória com a Meirelles tentando abrir a economia para satisfazer alguns empresários foram os responsáveis 3 semanas atrás, pelo pico que começou há uma semana, que agora está chegando àquele ponto de chegando quase a 1.000 mortes por dia, o que é um absurdo, o que é o fim da picada. Agora, o que é que o governo tem a dizer sobre isso? O Bolsonaro foi o principal responsável pela tentativa de desmoralizar o combate à pandemia. Afinal, ele disse que o isolamento social é responsável por essas mortes, o que é, inclusive, uma prova de ignorância, de estupidez, né? Porque o isolamento social impede o contato entre pessoas e sem o contato não há o contágio. Então, dizer que o isolamento social mata é o fim da picada, né?
Somente um idiota como Osmar Terra pode segui-lo nisso aí, né? Agora, o mundo inteiro sabe disso. O Bolsonaro só tem 3 aliados, né? O Daniel Ortega, da Nicarágua, o cara do Turcomenistão e o outro da Bielorrússia. 3 ditadores. Ele não é ainda, mas gostaria de ser, né? Pelo visto. Pois bem, aí faz uma propaganda, gasta dinheiro público, primeiro, para fazer uma propaganda que diz que o trabalho, a união, a verdade libertarão o Brasil, que é uma clara referência eleitoral do Bolsonaro em relação à política contra o isolamento social. Ou seja, as pessoas estão morrendo aos magotes e pagando a conta de uma campanha do governo. E o pior, fazendo uma campanha política que vai acontecer daqui a 2 anos e 7 meses. Esse senhor Weingarten podia ser preso por isso, porque isso aqui é um crime contra a economia popular. O vídeo tem uma música em tom marcial, típica de peças da propaganda nazista, e um texto assim: parte da imprensa insiste em virar as costas aos fatos, ao Brasil e aos brasileiros. Mas o governo, por determinação de seu chefe, seguirá trabalhando para salvar vidas e preservar o emprego e a dignidade dos brasileiros. E aí vem o tal lema, o trabalho, a união e a verdade libertarão o Brasil. Mentira! A imprensa e os meios de comunicação em geral estão tendo um trabalho magnífico de cobertura, completo, dando informações necessárias, ninguém está assustando ninguém, está só contando a verdade, né? Quem está fazendo palhaçada com isso aí é gente como o próprio Bolsonaro, esse Fábio Weingarten, Osmar Terra, a dona Regina Duarte, etc. Então, eu disse aqui, inclusive, que o governo tinha que ter uma conversa com os meios de comunicação e fazer uma campanha ao contrário dessa, uma campanha de união dos brasileiros em favor da higiene de lavar as mãos, do isolamento social, fazendo exatamente o contrário para evitar o que está acontecendo agora. Então, eu quero denunciar isso aí como um crime. Isso aí é claramente uma adesão ao genocídio, né? Outro assunto da maior importância hoje é que, neste momento que eu estou gravando esse vídeo, o delegado Maurício Valeixo, que foi chefe da Polícia Federal, afirmou, né, já durante o depoimento que ele está prestando, desde a manhã de hoje, né, lá na Polícia Federal em Curitiba, onde o Moro também depois, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro lhe disse que não tinha nada contra a pessoa dele, mas queria um diretor-geral com quem tivesse mais afinidade. Com isso, o Bolsonaro só excita a curiosidade. Para que ele quer tanto a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro? O que é que isso tem a ver com o fato, por exemplo, de que ele foi ao julgamento do capitão Adriano da Nóbrega, acusado pela Polícia do Rio de ser chefe da empresa de assassinatos, escritório do crime e milícia, e acusado pelo Ministério Público de ter negócios imobiliários em sociedade com Flávio Bolsonaro, o tal do nota 001, o filho do Bolsonaro. Então, por que o Bolsonaro quer ressuscitar isso, né, no noticiário? Depois acusa a imprensa de ser um bando de idiotas. Ele foi ao julgamento do capitão, que foi condenado por homicídio de um guardador de carro, e depois foi fazer um discurso na Câmara dos Deputados defendendo o capitão, chamando de herói. Olha, o filho condecorou esse capitão, que foi morto lá na Bahia, uma morte suspeitíssima de queima de arquivo, porque aquilo sozinho contra uma tropa imensa de policiais e foi fuzilado assim, quer dizer, muita gente interessada na morte dele, né? E o capitão Adriano, de repente, entra também nessa história. Então, o Bolsonaro precisa dar algumas explicações. Por exemplo, por que que ele tanto queria mudar a Polícia Federal no Rio e por que queria tirar o Maurício Valeixo para poder fazer isso? Então, esse depoimento do Maurício Valeixo é da maior importância, mas nós vamos comentá-lo amanhã, né? Amanhã, aliás, é um dia que vai ter muito quente, porque amanhã é o dia da exibição marcada pelo Celso de Mello, decano do Supremo, do tal vídeo da reunião do Conselho de Governo, com 30 pessoas, na qual o Bolsonaro foi acusado pelo Moro de ter ameaçado, já que ele não queria demitir o Maurício Valeixo, ele demitiria
o ministro da Justiça, que é o chefe do Valeixo, e aquele que estava segurando o Valeixo no poder, né? No poder lá na Polícia Federal. Eu quero ainda recordar que eu deixei meio confuso no vídeo de ontem o episódio da perversidade do Bolsonaro em relação à homenagem que a Polícia Rodoviária Federal fez a um agente que morreu de Covid-19, e ele deu uma bronca pública nessa reunião, vai estar no vídeo, né, que vai ser exibido amanhã, no Moro, dizendo que o Moro teria que ter providenciado uma falsificação do atestado de óbito, dizendo que ele morreu de uma comorbidade qualquer e não da Covid-19. Isso aí já é um crime de responsabilidade da maior importância, assim como será se cair esse despacho dado pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, liberando-o de mostrar o exame em nome da privacidade. Minha posição é sobre qualquer político, qualquer homem público não tem privacidade. Tornou-se um homem público, não tem privacidade, e essa alegação é uma alegação que deixa muito mal esse João Otávio de Noronha. E agora eu vejo aqui a notícia que o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, deve incluir na pauta da próxima quarta-feira, 13, a votação de um projeto que cria o Tribunal Regional Federal da 6ª Região em Minas Gerais. O texto é de autoria do presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, e, embora tramite desde 2019, o Centrão decidiu que ele deve entrar na lista de propostas que a Casa precisa analisar prioritariamente em meio à pandemia do novo coronavírus. Não sei se tem alguma relação, mas o fato é que ele deu esse despacho aí no fim de... Aliás, não deu despacho, antes de dar o despacho, ele já deu uma entrevista colocando a sua posição a favor da tal da privacidade do presidente, e pega mal agora o Centrão, que é o novo cavalo de batalha do Bolsonaro, entrar numa coisa que é do interesse pessoal dele. O João Otávio Noronha já deve algumas explicações a mim há muito tempo, por causa do caso dele, lá no tribunal, na Operação Calvário, dos irmãos Coutinho, o governador Ricardo e o irmão dele, Coriolano. É uma coisa que ele precisa explicar e até agora não explicou. Pois bem, mas eu vou ficando por aqui, desejando que você tenha uma semana bacana, viu? Todos vocês que me acompanham aqui, que me dão a honra de se inscreverem aqui no meu canal. Bom, direto ao assunto. Em pé, e só a verdade nos salvará.